Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gustavo Sabino, sou psicanalista e terapeuta de casais e hoje nós vamos falar sobre culpa. Culpa. Me fala uma coisa, você em algum momento, você já sentiu um peso ou uma culpa por algo que você está deixando de fazer? Ou por algo que você está deixando de ser, de performar e tudo mais? Essa é a culpa no contemporâneo. Então hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa ao longo do tempo, pegando desde a geração passada até a nossa geração agora. E aí a gente tenta traçar um paralelo entre esses dois universos aí que são muito vastos, mas sempre falando sobre a culpa. Fique no vídeo aí que talvez isso faça sentido para você e para o que você está vivendo ou passando no momento. Existe aquilo que nós vamos chamar de culpa clássica. Essa culpa clássica, ela está na geração anterior, que são os boomers ali, ou Gen X, né, ou geração X ali. Nessa geração em especial, a culpa ela era proveniente de algo que eu fiz e era errado. Então assim, vamos exagerar aqui. Roubei, é errado, me sinto culpado, é claro. A pessoa que dotada de princípios morais, éticos e tudo mais, se roubar vai se sentir culpado. Trair, culpado. Mentir, culpado. Fiz um serviço mal feito, culpado. Sabe, bati em alguém, culpado. Então, sobre o que eu fiz de errado, recaía em mim uma culpa. Essa é a culpa clássica, né? E se nós formos lá na etimologia mesmo, buscar a raiz da palavra culpa, culpa deriva de culpa também, porque no latim culpa é culpa. E está relacionado a um erro, uma falta, um delito. Então, por isso que quando cometemos algo errado diante da sociedade ou diante dos nossos princípios, que seja, nós nos sentimos culpados. Então, isso é uma culpa clássica. E a geração dos boomers e a geração X, ela tomou posse desse tipo de culpa. O que acontece é que o sentimento de culpa mudou e agora nós temos uma outra relação com culpa, que é diferente um pouquinho. Aí agora nós temos um super-eu que ele é extremamente tirânico. E essa geração de agora, essa geração contemporânea, é uma geração que cobra muito a performance, ela vai cobrar muito o desempenho. Então, se eu não desempenho o suficiente, me cabe culpa. Agora não é mais sobre o que eu fiz de certo ou sobre o que eu fiz de errado, é sobre o que eu deixei de fazer. Tanto é que agora, quando eu saio de férias, ou quando eu descanso, ou quando eu tiro o dia para assistir uma série, maratonar uma série, jogar um videogame, não fazer absolutamente nada, eu me sinto culpado. Porque eu me cobro pela performance que não executo. E não só eu me cobro, mas os outros. Porque nós hoje, por exemplo, vocês estão vendo esse vídeo aqui em uma rede social, no YouTube. Ou alguns cortes no Instagram. Mas assim, é uma constante vitrine de gente fazendo um monte de coisa e que eu nem sei se é verdade ou não. E acabo me cobrando por isso. E isso é muito ruim. Porque como que eu vou me cobrar em cima da performance de algo que eu nem sei se eu dou conta de desempenhar? E aí eu vou ficar me martirizando por isso? Você vai ficar se martirizando por isso? Isso não, até para a parte do sentido lógico mesmo, não funciona, não faz sentido nenhum. E aí nós temos um vilão, né? Na geração atual que a geração passada não tinha, ou pelo menos não tinha nessa exponencialidade que é hoje, que são as redes sociais. Ele é um vilão, né? É uma matriz de comparação. E a comparação é a coisa mais injusta que existe. Porque nós geralmente comparamos com frações de tempo, frações de período. Então, algo que a pessoa mostrou ali em 10 minutos de vídeo não reflete em nada o que foi o dia da pessoa ou o que está sendo a vida da pessoa.
foram apenas 10 minutos performáticos. E se a pessoa é boa na performance, ali, isso acaba nos transmitindo uma falsa verdade, uma falsa noção da realidade. E aí, se eu pego essa pequena fração falsa da realidade e comparo toda a minha estrutura de vida a isso, aí eu tô fadado à culpa. Aí eu vou deixar de performar. Aí eu não sou o milionário, aí eu não sou a pessoa que fatura muito, aí eu não sou a pessoa que ama muito, aí eu não sou a pessoa que tem um bom relacionamento, mas sou uma pessoa fracassada diante dos 10 minutos de mentira de algum influencer. Aí mora o perigo, né? Aí é uma culpa indevida, incabida, injusta. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um livro, que a capa dele era laranja, bem fluorescente, tipo da cor desse lápis aqui, ó. E o nome do livro era A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu comprei esse livro pela capa. Depois eu fui ver uns reviews, depois que eu li o livro e pasmem, o livro é bom. Depois que eu li o livro, eu fiquei assim, cara, mas não é nada daquilo que eu achava que seria, né? Mas a arte me conquistou. Essa arte me conquistou porque na minha geração, nem sonhando ou nem no mais lúdico possível dos cenários, existiria uma sutil arte de ligar o foda-se. Eu me sentiria culpado de escrever um livro e colocar um nome desse na capa do livro. E o livro é bom, performa bem e o autor não sente provavelmente um pingo de culpa, porque a culpa mudou. Ele performou bem, ele entregou bem. E a capa literalmente reflete a postura do autor. Ligou o foda-se para a capa e entregou um material de qualidade. Eu lembro que eu tinha uma camiseta que eu gostava muito na adolescência, que ela era verde mais ou menos da cor da parede aqui, e estava escrito grandão em amarelo assim, size matters, tipo, o tamanho importa, né? E eu usava essa camiseta, assim, normal, gostava dela, achava bonito, né? Uma vez uma amiga minha falou bem assim, você não tem jeito usando uma camiseta dessa, não sei o que lá. Mas não é sobre mim, aí é sobre o outro. E como que eu vou me sentir culpado porque eu estou usando uma camiseta que eu gosto e a interpretação do outro remete a uma culpa que recai sobre mim? É claro, veja bem, aqui eu não estou falando para você ser indiferente ou sugerindo que você seja indiferente à opinião alheia ou que você seja indiferente à sociedade que você habita. Mas cuidado com esse percentual de culpa que você atrai para si mesmo, que você traz para si mesmo, porque isso pode te paralisar em alguma instância. E aí, uma culpa paralisante, ela não é de maneira nenhuma saudável. Ou então, a sociedade na qual você está vivendo e habitando não é a sociedade que você deveria viver. O ciclo de amigos que você está frequentando não é um ciclo que você deveria habitar, porque você está sendo privado de si mesmo. É claro, se você não for nenhum absurdo, se você não tiver nenhuma condição que te torne uma pessoa avessa à sociedade. Mas se você não tem, por que não poder ser você, não é mesmo? Lá em O Mal-Estar na Civilização, Freud já dizia que o preço do progresso em uma civilização seria a perda de um pouquinho de felicidade e o agariar um pouquinho de culpa. E ele não estava errado, porque quando nós abrimos mão de uma fração da felicidade, nos vem culpa. Automaticamente, eu me sinto culpado por não estar feliz. É esse o sentimento que você traz para si quando se compara ao outro. A grama do outro parece sempre estar mais verde. As plantas do outro parecem estar sempre florindo, enquanto a minha grama está queimada e as minhas flores não abrem. Então isso me traz um sentimento de culpa. Poxa, será que eu desempenhei mal diante do meu gramado? Será que eu desempenhei mal diante da minha roseira? O que eu fiz que não deu certo? Enquanto, na verdade,
Eu estou ali ralando o ano inteiro, aguando, cuidando, dando vitamina para as plantas, e a pessoa que mostrou a roseira ou o campo acabou de comprá-la. A grama é sintética. Então a culpa pela comparação ela é muito injusta. E toda vez que eu me comparo, eu me coloco em uma posição muito precária, em que não cabe a felicidade. Entenda, a felicidade ela é avessa à precariedade. Então todo ambiente precário é impossível de coabitar com felicidade. Não existe, isso é impossível. Então é isso, nós fizemos um paralelo aqui entre a culpa dos boomers e da geração X para a nossa geração. Uma culpa que era proveniente do delito, né? do errado, da transgressão, e hoje uma culpa que se dá pela posição estática do ser, do não produzente, do não desempenhante, do não performático. Isso é muito ruim. Não podemos nos dar ao luxo de permanecermos estáticos na vida, presos na zona de conforto, que dá noção das pulsões de morte. Mas nós devemos sim estar ativos, performáticos, né? Vivendo e performando dentro de um contexto onde seja saudável realizar esse tipo de ação e não culposo. Não é verdade? E você, anda sentindo culpa por alguma coisa? Se sim, comente aqui nos comentários embaixo do vídeo. Eu quero entender um pouquinho mais da sua realidade atual. Para você que ficou até agora no vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, né, para receber notificações dos vídeos que são postados todas as quintas-feiras. E um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!